Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, chegue aos nossos corações, por meio de Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso exemplo, que nos guia com seu Espírito no caminho do Senhor, no caminho da verdade. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos aqui dar continuidade ao estudo da nossa lição, nossa lição diária, bíblica diária. A lição dessa semana fala sobre quem ama o Senhor. Ontem, no domingo, quando nós iniciamos essa lição, nós vimos duas questões que Paulo dá continuidade ao que ele vinha falando, no capítulo 7, orientando a família, o procedimento da família para com as respostas espirituais, também resposta social, testemunho público de como deveria proceder o homem solteiro, o homem casado, o homem viúvo, a mulher solteira, virgem, a mulher casada, a mulher viúva, em relação à obra de Cristo, em relação ao testemunho público, em relação à cultura do mundo presente. Então, Paulo deu muitas orientações, sobre essa questão. E ontem, a gente viu Paulo ali, finalizando a questão quando ele fala das virgens, o pai que tem uma garota virgem, uma moça virgem, tal, deveria tratar essa moça com todo decoro, com todo cuidado, com todo pudor, Se ela quisesse se casar e as circunstâncias permitissem que casasse. Não é pecado nenhum fazer isso. Claro que não é pecado casar, E Paulo diz, mas se diante das circunstâncias sociais, culturais, as circunstâncias religiosas, diante da perseguição que estava havendo, se o pai mantivesse a sua filha, conseguisse manter a sua filha sem se casar, manter a sua filha virgem, debaixo dos seus cuidados, seria ainda muito melhor, teria muito menos dor de cabeça, muito menos sofrimento diante de toda aquela situação em que eles viviam, Então, vamos dar sequência a essas orientações, que Paulo está dando aí, sobre aqueles que querem casar, aqueles que querem ficar solteiro, aqueles que querem fazer a obra solteira, aqueles que têm dúvidas sobre fazer a obra estando casados, a viúva, o viúvo, a virgem, o homem, que não se casou ainda. Então, todas essas orientações aqui, vamos dar continuidade a essas questões, Na terceira pergunta, diz assim, Paulo está dizendo que a mulher somente pode se casar novamente quando o marido falece, mesmo se ela estiver divorciada dele. Ela somente poderá contrair matrimônio com alguém da mesma fé, segunda pergunta. E a terceira pergunta, como entender o sentido espiritual dessa fala? Vamos buscar essa compreensão. 1 Coríntios 7,39 diz assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, Paulo aqui traz, em relação à mulher, a mulher, veja que ele não está falando ao homem, ele está falando somente à mulher. Eu já explico por que isso, Essa clara distinção. Geralmente, quando Paulo fala do homem solteiro, da mulher solteira, ele também fala de solteiro. Quando ele fala do homem casado, ele fala. Quando ele fala do marido, ele também fala da esposa. Quando fala da esposa, ele também fala. Mas aqui não, aqui ele só fala da mulher. Por quê? Porque só quem tinha autoridade para dar a carta de divórcio era o homem. É por isso que ele cita aqui o termo lei, ligado pela lei ao marido. Aqui não diz, mas lá na carta aos Romanos,
Paulo deixa bem claro, ligada pela lei do marido. Esta mesma lei que ele está citando aqui, a lei do marido, ou seja, a lei que prende a mulher como uma propriedade ao marido. Infelizmente, esta era a lei cultural da época, numa sociedade plenamente patriarcal. E eu não estou falando isso aqui porque eu tenho uma mentalidade progressista, moderna, que agora eu sou feminista, nada disso. Nem sou feminista, nem sou machista. Nós devemos ser bíblicos, analisar a Escritura Sagrada com o espírito de equilíbrio, de justiça, de relação de amor entre marido e mulher, relação de respeito entre os seres humanos, né? Na relação marido e mulher, na relação de duas pessoas juntas, para conviver em harmonia, o Senhor já deu o segredo lá no Jardim do Éden. Ó, Adão, cuide da tua mulher, dá a vida por ela. Mulher, não queira ser maior do que seu marido, não. Seja submissa a ele, né, para que a relação entre os dois não sejam dois bicudos tentando se beijar, porque não dá certo, não. Então o Senhor já disse isso lá, como seria, né? Porque o Senhor conhece a natureza do sexo masculino e a natureza do sexo feminino. Deus sabe tudo, né? Então eu vou pelo que a Bíblia ensina aí, né? Sem filosofia nenhuma machista, desequilibrada, não trata a mulher como ser inferior, como se a mulher fosse menos inteligente que o homem, como se a mulher fosse menos capaz do que o homem, nada disso, né? E nem tratando com uma ideia de que a mulher agora é superior ao homem, que a mulher é isso, que tem que criar uma bipolaridade, homem contra mulher, mulher contra homem, não. Mulheres e homens não tem que estar um contra o outro, tem que estar juntos, tem que se amar. Feminismo é contra machismo, machismo é contra feminismo. Essas filosofias, essas ideologias têm uma coisa só: fazer o homem inimigo da mulher, a mulher inimigo do homem, para que então promova aí outras ideologias aí. Cuidado com isso, viu? Só o que tem é isso por aí. Vamos lá. Então, quando o texto, Paulo fala aqui a lei do marido, ele está dizendo bem claro, segundo a cultura, é que pela lei do marido, a mulher não podia dar carta de divórcio ao marido. Não podia. Ela não poderia, na justiça, qual era o juiz que a mulher chegasse, eu quero dar uma carta de divórcio ao meu marido? Não, quem tem que dar é o marido. Você não tem essa autoridade dessa iniciativa, não. A mulher pode até decidir abandonar o marido, né? Nesse contexto aí, né? De comum acordo, os dois conversando e beleza, vai embora, né? Porque o marido, naquela época, ele poderia... quantas mulheres quisesse ter, né, nessas cultura grega, ele poderia ter. Até em Israel o homem podia ter, se tivesse condições de manter a família, podia ter mais de uma esposa, né? Era da cultura deles. Da cultura. A lei do marido aqui está ligada à cultura. Nós não encontramos nenhum mandamento da parte de Deus dizendo isso. O mandamento está lá no Gênesis, né? Então, o texto está dizendo aqui que a mulher que está ligada ao marido pela lei, a lei do marido, que o próprio Paulo já cita, na carta aos Romanos, né? Ela está ligada pela lei do marido todo o tempo em que o marido vive. Se o marido não der carta de divórcio, ela não pode sair nunca do casamento, né? Então, pela lei do marido, se o marido não lhe dá carta de divórcio, ela vai estar ligada ao marido até o último suspiro do marido, né? Se o marido morrer, diz Paulo aqui, então ela fica livre para se casar com quem ela quiser, né? Ela pode se casar, sendo ela cristã, ela pode se casar com um budista, que tem uma outra teoria, uma outra crença, ela pode se casar com um hinduísta, ela pode... Não é esse o contexto aqui. Paulo está dizendo aqui que se ela se tornar viúva, o marido dela morrer, então, se ela quiser se casar de novo, ela vai buscar então alguém da mesma fé, para não implicar no erro do julgo desigual que Paulo comenta no contexto aqui dessa mensagem, né? Então, Paulo vai dizer claramente aqui que a orientação é duas. Paulo, duas aqui. A primeira, se só depois que o marido falecer. Segundo, que tem que procurar alguém da mesma fé. Por que Paulo está dizendo isso? Se ela casar com alguém que não é da sua fé, e essa pessoa ela se converter à mesma fé dela e se tornar cristã também, ela pecou e vai para o inferno, está em pecado contínuo,
Pecado continuado? Não. Paulo está falando num contexto de evitar dores, de evitar tempos difíceis. É nesse contexto, né? Paulo ainda está falando nesse contexto. Paulo, por exemplo, está falando nesse contexto aqui, que se o marido der carta de divórcio, mesmo assim ela não pode casar de novo, só quando o marido morrer? Não, Paulo não está falando de divórcio. Tem gente que está acrescentando a este verso essa ideia. Mesmo o marido dando carta de divórcio, só pode casar de novo a mulher se ele morrer. Não, se deu carta de divórcio, está livre para casar. Não é o contexto aqui. E tem muita gente usando esses textos de forma desonesta para causar medo, prisão, né? E cauterizar a mente de pessoas fracas que já está tão machucada diante de um relacionamento, né, difícil, dolorido, sofredor. Tem gente ainda usando dessa maldade para dizer o que o texto não está dizendo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta, que diz assim: ao Paulo dar sua opinião sobre a mulher ficar viúva, considera as condições de sobrevivência dela? Sabe que Paulo está considerando esses aspectos, né? Ele afirma que ela somente terá o Espírito de Deus se permanecer viúva. Paulo está afirmando isso aqui. Isso também é válido para o viúvo ou é só para a mulher? Olha só como é importante esses questionamentos para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer e nós não criarmos doutrinas isoladas, fazendo acepção de pessoa, aonde Deus privilegiou o homem do sexo masculino e o ser humano mulher, sexo feminino, Deus trata assim de forma com desdém, com desprezo, né, dando privilégios ao homem e muito sofrimento à mulher. Será que Deus é assim? Então são questões, essas perguntas são muito importantes para a gente entender o que Paulo está querendo dizer, né? Porque Paulo não está mudando a lei. Paulo não tem poder de mudar a palavra de Deus, que já foi dada aqui nos dias de Paulo, há 1.500 anos antes. Paulo não tem esse poder de alterar nada. E Deus não volta atrás. As orientações eram as mesmas. Agora, Paulo está tentando trazer para um discernimento espiritual equilibrado, para que os crentes radicais não estejam presos nem à letra morta e nem ao costume dos homens. Pois bem, o texto de 1 Coríntios 7,40 diz assim: todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então veja que Paulo aqui, de novo, está falando tudo isso, tanto o texto anterior quanto esse daqui. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou dando um mandamento como homem, pela minha experiência de vida. No texto, na semana passada, ele disse assim, olha, eu estou dando, eu não recebi mandamento do Senhor, mas eu vou dar um conselho aqui às virgens, às solteiras, porque eu sou um homem fiel e essa fidelidade a Deus eu adquiri por causa da misericórdia do Senhor. Ou seja, essa fidelidade me gerou um discernimento espiritual e eu consigo entender coisas espirituais. E porque eu entendo coisas espirituais, eu me aventuro, eu tenho coragem, o espírito de ousadia de dar conselhos, segundo o que eu estou vendo aqui agora, a cultura moderna, segundo o que eu estou vivendo nesse momento, e para esta igreja especificamente. Não que não sirva para as outras, porque o homem espiritual, em todas as épocas, vai entender o que eu estou dizendo e vai aplicar na sua cultura, no seu tempo, no seu tempo presente, diante das suas dificuldades, diante da sociedade em que vive. Ok? Então, Paulo está dizendo aqui claramente que aquela que, se porventura ela ficou viúva, está livre agora da lei do marido, ela pode se casar de novo. Paulo acabou de dizer no texto anterior que ela, se escolhesse casar de novo, se resolvesse se casar, que procurasse alguém da mesma fé no Senhor Jesus, né? É o que Paulo está dizendo no texto anterior. E agora, ele vai concluir dizendo assim, ó, não que eu esteja incentivando a mulher que ficou viúva a casar. Mesmo que ela encontre, dentro da igreja de Cristo, um outro viúvo, um homem de bem, um homem que tem o Espírito do Senhor, e ela diz, não, agora eu sou obrigada a casar porque isso foi uma providência de Deus, não é coincidência, é demais isso aqui, eu tenho que casar com isso. Paulo fala, não.
Eu digo para você que se você ficar viúva, mesmo tendo diante de você o que a sociedade diz que ali foi feito um para o outro, você ainda entenda que se você ficar viúva, você será muito mais feliz. E por que eu digo isso? Eu digo isso segundo a minha opinião. Jesus não mandou dizer isso a vocês. Agora, eu estou dizendo que a minha opinião não é uma opinião de alguém que tem interesses pessoais em vocês, na igreja, de explorar, de dominar vocês, não. É uma opinião baseada em alguém que recebeu a unção do Espírito de Deus, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo está dizendo, deixando bem claro, que o que ele está dizendo é algo que tem de alguém que tem uma mente iluminada pelo Espírito de Deus, mas que não tinha recebido um mandamento novo, não tinha recebido o mandamento do Senhor, um mandamento diferente. Por quê? O mandamento continuava o mesmo. Ele estava apenas, pelo Espírito do Senhor, trazendo uma compreensão equilibrada, não só contemporânea, mas equilibrada, segundo cada situação. Porque isso vem do homem sábio, do homem que tem o Espírito de Cristo. Porque a lei é espiritual, ela não é letra morta, ela não está presa a uma cultura, ela não está presa a uma determinada língua, ela não está presa a uma determinada época, a uma determinada raça, a uma determinada crença. Não está preso a isso. A lei é de um Deus criador, o grande legislador do universo, que criou o ser humano. O ser humano preto, branco, gordo, baixo, alto, magro, não importa. Ok? Isso é importante o homem entender. Portanto, concluindo aqui o raciocínio, trazendo aqui os dois textos, tanto o texto anterior quanto este texto agora que nós acabamos de ler, Paulo aqui não está dizendo que é pecado a mulher se casar de novo, não. Ele está dizendo que será mais feliz diante de quê? Diante de uma vida muito difícil que a igreja cristã estava passando, né? A mulher que ficou viúva, ela já passou por muitas dificuldades nos casamentos, né? E agora, ela, que antigamente a mulher vivia para cuidar do marido, e era uma preocupação muito grande na época. Se ela não cuidasse do marido, ela era tida como, era uma verdadeira escrava do casamento, porque tinha que cuidar do marido em todos os aspectos. É diferente da sociedade moderna de hoje nesse sentido. E então, uma mulher que trabalhou, já está idosa, a vida toda ficou viúva, ela pode agora descansar de todas aquelas obrigações e estar mais livre para servir a igreja, servir a Cristo, servir. Aí Paulo está dizendo, você será mais feliz, porque você vai tirar determinadas cargas do mundo e agora pode se dedicar às delícias de viver para o evangelho como Paulo vivia, porque ele está dando o exemplo dele, né? Pois bem, como é que eu vou entender isso, me pegando esse verso aqui e ligando, porque os dois versos é uma mensagem só. Ele está dizendo que a mulher casada não pode se casar com outra pessoa enquanto estiver ligada ao marido, né? Ela não pode sair se deitando com um e com outro. Ela está ligada ao marido pela lei, a lei do marido, né? Se o marido falecer, ela está livre. Mesmo assim, não está livre para casar com qualquer um, não. É casar com alguém da fé, né? E juntando, e é melhor ficar viúva do que casar-se de novo. Paulo está dizendo aqui. Pois bem, diante de tudo isso, qual a mensagem espiritual que nós podemos tirar aqui? Em toda a relação espiritual das Escrituras, nós encontramos aqui o noivo, Jesus Cristo, o marido é Cristo, e a noiva é a igreja. Então, todas as vezes que eu estiver falando aqui de marido, mulher, casamento, tal, eu tenho que ter, numa visão espiritual profunda, essa ideia da união de Cristo e a igreja. Aí, a mulher, ela só está livre para se casar novamente se o marido morrer. Olha a tipologia como é certa isso aí, ó, né? A não ser que haja um divórcio, né? Se Cristo disser assim, eu não quero mais continuar com você, esposa, porque você é uma mulher indecente, você crente da minha igreja, você não trabalha, você não, né? Você não se comporta como mulher, como noiva, estou dando aqui a carta de divórcio, acabou. Cristo vai dizer para um grupo assim, olha, venha bendito, para outro grupo ele fala, afastai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. Olha o divórcio aí sendo dado aí, né? Os perdidos. Será um momento do divórcio ali, né? Agora,
Existe uma outra situação, quando a mulher está livre para casar com outro, na tipologia, a mulher que se apostata, ela casa com o diabo, o grande rival de Cristo. Ela trai Cristo com o diabo. A igreja só adultera com o diabo, traindo Cristo noivo. Essa é a grande tipologia bíblica. Se Cristo morre no coração dela, se o amor morre por Deus e por Cristo, é como se Cristo morresse no coração dela. E agora ela está livre para o mundo. Ela pode se casar com o diabo, com quem ela quiser. A igreja. E aí, quando eu falo igreja, são pessoas. Pessoas, né? Então, essa é a grande tipologia. É por isso que a lei do marido era uma tipologia que apontava para Cristo, dizia isso. Quando a gente traz para o casamento literal, a vida prática do homem e da mulher, tem um outro peso. Então, tem muita gente que não entendeu essa tipologia quando ela foi dada lá no Antigo Testamento. E muita gente tem dificuldade de entender hoje isso aí. Portanto, peçamos a Deus sabedoria dos altos céus para que nós compreendamos o que é o certo, o justo, o perfeito, aquilo que prepara o nosso coração, o nosso espírito cheio da paz de Deus para crescer conforme a sua vontade, o seu santo amor, a sua graça.